Deus, ainda que seja de forma virtual, né, reunido com os irmãos, mas é muito bom. Então, uma boa-vinda aos irmãos. Vamos dar início a este culto. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá, e também agradecemos, Senhor, por podermos louvar e glorificar Teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Rogamos a Deus a direção do Senhor em todas as atividades que vão ser realizadas, os hinos que vão ser cantados, a Tua palavra, possamos, a Deus, ser edificados pelo Senhor, e assim, ó Deus, nós colocamos esse culto diante da Tua presença. Seja com cada um dos irmãos que estão participando, prestando culto ao Senhor, ouvindo, e, ó Pai, assim, abre o nosso coração, abre a nossa mente para recebermos a Tua palavra. Aceita, Pai, o nosso louvor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem. Nós vamos, neste momento, louvar o nosso Deus. Vamos pedir aos irmãos Cleilton e Raquel que nos conduzem 2 hinos de louvor. Boa noite a todos que nos assistem. Nós queremos agora louvar o nosso Deus com 2 louvores, e o primeiro deles tem por título Livre Acesso. Então, nós possamos cantar ao nosso Deus, sabendo que nós temos acesso a entrar diante da presença dele, poder adorá-lo com as nossas vozes. Então, cantemos juntamente conosco.
primeiro tem por título Ao Sentir. Cante juntamente conosco. Ao
Muito bem, agora nós vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia para Atos, capítulo 8, os versos de 4 a 8. Atos, capítulo 8, de 4 a 8. Os versos de 4 a 8. Diz a palavra de Deus: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos dos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Nós temos aqui um texto evangelístico, em que Felipe está anunciando a palavra de Deus. Nós devemos fazer assim também. Na sequência agora nós vamos ter os avisos. Então preste bem atenção, veja com cuidado, Dê uma pausa ali na tua televisão, leia com cuidado os avisos dessa semana.
ponha toda a sua atenção. Nós vamos, neste momento, ter a mensagem. Nós vamos pedir ao pastor Ercácio, que vai nos trazer a continuação da mensagem da semana passada. E então peço ao irmão que, junto com a sua família, coloque toda a sua atenção para ouvir e ser abençoado pela mensagem que o Senhor vai nos falar por meio do seu servo. Então nós passamos assim a palavra ao pastor Ercácio. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Regular da Fé e todos aqueles que nos assistem pelo canal da nossa igreja. Desejo a todos uma boa noite. Na semana passada nós mencionamos que hoje daríamos continuidade ao nosso assunto sobre evangelismo. Nós estamos trabalhando uma teologia bíblica da evangelização. Nós não temos o intuito de passar várias semanas tratando sobre o assunto. Sabemos que existe material para tudo isso, mas nós preferimos dividir essa mensagem em apenas 2 partes, para darmos meio que uma introdução sobre o assunto, esse assunto tão importante, que é o assunto da evangelização. E para isso eu vim inclusive com a camisa do nosso Ministério de Evangelização. Acho que os irmãos aí estão com saudade do nosso tempo de evangelismo, ali nos sábados, saindo da igreja para evangelizar o Triângulo. Mas logo, logo, se assim Deus permitir, nós estaremos de volta para pregarmos a mensagem do Senhor, para que as pessoas conheçam o nosso Jesus. E o intuito de falarmos sobre esse assunto, eu já mencionei na mensagem anterior, é que daqui a pouco a pandemia vai passar, nós precisamos organizar as nossas agendas quando tudo isso passar, e aí nós precisamos voltar àquelas atividades tão importantes que antes nós praticávamos, ou então, para aqueles que não praticavam, ou aqueles que não tinham o costume de, por exemplo, evangelizar, possam voltar depois dessa pandemia, depois de uma boa reflexão, para firme, forte, dedicado no Senhor, exercer nessa missão que nos foi dada pelo Senhor de fazer discípulos pelo seu nome. Então, eu estive pensando, e eu acho que esse período também é um período de grande reflexão sobre muitos assuntos, e uma coisa que eu pensei é, quando passar a pandemia, eu deveria, no mínimo, procurar fazer coisas que fossem mais relevantes para o Senhor e para o seu reino. Então, a pergunta que me veio à mente foi, quando eu morrer, ou então quando o Senhor me arrebatar, o que de grande valor eu irei colher na eternidade, diante de tudo aquilo que me é oferecido para fazer aqui nessa terra? O que de grande valor eu irei desfrutar e ver como fruto do meu trabalho quando eu partir dessa terra, quando eu for levado pelo Senhor? E para mim, a resposta mais óbvia, certo? Ainda que consideremos muitas coisas que nós fazemos como importantes, e de fato elas são, como trabalho, estudo, família, tudo isso é tão importante e seria tema de uma outra reflexão. Mas eu acredito que quando chegarmos diante do Senhor na eternidade, depois que passarmos por essa terra, dentro daquele processo escatológico, né, de um intervalo, onde nós estaremos com o Senhor antes da sua vinda para estabelecer o reino, e também pensando aqui no estado eterno após tudo isso, o que de mais importante? E aí eu pensei que seriam exatamente as pessoas que nós conduziríamos a Jesus Cristo enquanto estivermos aqui, certo? Eu acho que esse será o grande prêmio, essa será a nossa grande alegria, claro, né, depois da grande alegria de encontrar com o nosso Senhor, mas eu acho que pensar nas pessoas que nós pregamos o Evangelho e se converteram e estarão lá conosco, talvez esse seja o grande prêmio. Então, por que não investir mais tempo na evangelização? Por que não investir mais tempo na pregação do Evangelho para que as pessoas conheçam o nosso Jesus e possam ser salvas? Eu costumo falar que nós não levaremos na nossa bagagem para a eternidade os nossos títulos acadêmicos, ainda que importantes, os nossos feitos no trabalho, os nossos feitos dentro dos nossos hobbies. Tudo isso são coisas boas e agradam ao Senhor. Mas será se nós vamos levar todas essas coisas para a eternidade e chegar lá e nos gabarmos de termos conquistado tudo isso
Eu acho que isso será muito secundário, muito irrisório, se compararmos especialmente com as pessoas que nós levamos para Jesus a partir do processo de evangelização. Então, por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. Espero que você tenha atentado bem para as últimas duas mensagens que nós pregamos. A primeira é lá em Atos 28, que mostra que apesar de uma pandemia, né, que nós estamos forçados para estarmos em casa, ainda assim é possível fazer discípulos, ainda assim é possível pregar o Evangelho. E na semana passada nós até demos um conceito, passamos um pouco sobre algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento para consultarmos a expressão boas novas, boas notícias, para entendermos como foi a formação dessa prática de pregar o Evangelho, né? Esse hábito do anúncio das boas novas. E aí passamos pelo Antigo Testamento, passamos pelo Novo Testamento, e aí vimos dentro de um panorama o processo de evangelização. Nós fizemos uma caminhada dentro dos livros da Escritura para mostrar que a pregação das boas novas sempre foi uma realidade dentro das Escrituras. E aí, a partir de toda a ponderação dessas informações, depois de considerarmos todas elas, nós chegamos a uma definição, né, um conceito talvez até conhecido de muitos, para o evangelismo, né, para a evangelização. Nós definimos que evangelismo é o anúncio do evangelho com a intenção de convencer pessoas, certo? Nós chegamos a essa definição. Então, nós vamos dar continuidade agora. Eu peço que você, então, atente aí para esse assunto tão importante e que o Senhor abençoe e nos ajude a entender mais sobre esse assunto, a fim de termos uma prática mais qualificada, tá bom? Então, começando aí, eu quero ver com vocês inicialmente um pouco sobre a mensagem fundamental do evangelismo. Já vimos que a mensagem, o conteúdo das boas novas é de suma importância dentro desse processo, então quero me deter um pouco com vocês aí nesse tópico, tá bom? Então vamos lá. Como ficou evidente, a mensagem do evangelho, a mensagem da evangelização é um aspecto essencial para a pregação, para o anúncio das boas novas, certo? E aqui falando da mensagem em termos mais objetivos, certo? Aquela proposição, aquela mensagem, aquele material que foi escrito, que foi deixado pelo Senhor para que anunciássemos para as outras pessoas, certo? É muito importante. Então, não é possível, dentro disso que nós estamos mencionando e falando, evangelizar sem essa mensagem. Não é possível evangelizar sem o Evangelho. E até parece uma informação trivial de falar, claro, né? Se eu vou evangelizar, eu tenho o Evangelho para passar para as pessoas. Mas não é trivial. E não é quando nós lembramos de todos os grupos e todas as pessoas que têm banalizado a prática da evangelização em diversos segmentos do cristianismo, não importa a denominação. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos. Pessoas que acreditam que eu posso evangelizar simplesmente com o meu testemunho, certo? O testemunho isolado. A pessoa olha para o meu testemunho e ela pode ser salva pelo meu testemunho, apenas. Isso é um equívoco, isso é uma banalização do processo de evangelização. Mas também outras pessoas acreditam que evangelizar é simplesmente convidar alguém para a igreja. Então você pergunta, fulano, você já evangelizou esse mês? Aí a pessoa diz, já evangelizei. Como foi a evangelização? Não, eu conversei com meu amigo lá na faculdade, no colégio, no trabalho, e convidei ele para vir para a nossa igreja, né, para assistir os cultos. Algumas pessoas, infelizmente, acreditam que evangelização é isso. E não é bem assim, certo? Nós vamos ver que todas essas coisas fazem parte do processo de evangelização, certo? Em um momento ou outro, elas estarão presentes, mas não é o processo de evangelização simplesmente fazer isso. Ou então dizer, né, Jesus te ama. Você já viu alguém falando assim? Olha, Jesus te ama. E aí a pessoa acaba contabilizando esse dito para alguma pessoa como uma evangelização. Bem, não é assim que a coisa acontece, né, no processo de evangelização. E nós devemos ter muito cuidado com tudo isso. E aí algumas pessoas perguntam, né? E quando métodos estranhos levam pessoas a Cristo? Certo? Você
falou Jesus te ama, e a pessoa foi lá e disse, olha, pois então eu quero esse Jesus. Ou então você chamou a pessoa para a igreja e a pessoa só por participar do culto já disse que quer aceitar Jesus. Enfim, e quando esses métodos, alguns métodos até um pouco mirabolantes, acontecem e as pessoas respondem positivamente, o que fazer? Tem um autor chamado Make Styles, que ele disse, baseado no livro de Filipenses, capítulo 1, 17 a 18, o seguinte, viu? Abre aspas. Quando pessoas vêm a crer em consequência de meios e métodos estranhos, devemos, antes de qualquer coisa, nos alegrar pelo fato de Deus ser capaz de usar até as menores sementes da verdade do Evangelho e fazê-las crescer até se tornarem o grande fruto da reconciliação do Evangelho no coração das pessoas. O que é que ele está querendo dizer? Algumas pessoas podem ser evangelizadas aqui por métodos estranhos, certo? Por exemplo, digamos que você vai para o trânsito e leva uma faixa dizendo Jesus te ama. E aí alguém vem para você e diz, olha, pois a partir de hoje eu sou um evangélico, eu sou um crente, eu sou agora um discípulo de Jesus. Bom, aquela pessoa, para ela não foi passada a mensagem do evangelho, então aquela pessoa, muito dificilmente, se ela não tiver ouvido ainda a mensagem do evangelho, ela foi salva, muito dificilmente, porque apenas pela mensagem do evangelho é que alguém consegue a salvação. Mas o que esse autor está dizendo é muito interessante. Quando alguém se manifestar assim, não adianta dizer, bom, eu acho que você não foi salvo porque você não ouviu a mensagem completa do evangelho e tudo, e questionar logo de cara a salvação daquela pessoa. Ele está dizendo, não faça isso. Se alegre pelo fato de até as menores sementes, as mais irrisórias que existem, conduzirem pessoas à verdade do evangelho. Certo? E o que é que eu devo fazer depois disso? Descansar e deixar para lá? Não, então ela disse que já é crente, então não. Mas é buscar, de algum modo, fazer com que essa semente que foi plantada cresça e se torne, como diz ele, o grande fruto da reconciliação do evangelho no coração dessa pessoa. Certo? Então, deixe-me dar um exemplo. Certa vez eu fui com uma irmã da igreja pregar o evangelho em uma casa e quando nós iniciamos uma conversa, aquela pesquisa que nós fazemos, né, no nosso método de evangelização, e a pessoa disse que fazia parte de uma igreja, não uma das igrejas batistas regulares, mas uma igreja neopentecostal. E aí a tendência geralmente é que você, escutando, né, você diga, tá bom, então você é um irmão, tudo bem, então Deus abençoe, viu? A gente vai seguir adiante, a gente está pregando o evangelho e tal. A tendência é fazer isso. Mas eu não me contento, certo? Não é porque seja neopentecostal, pentecostal, mas mesmo que dissesse que era um batista, ainda assim eu iria compartilhar a mensagem do evangelho, porque infelizmente muitas pessoas até dizem que são crentes, até dizem que são discípulos, que são evangélicos, mas não conhecem a mensagem do evangelho. E aí eu preguei a mensagem para aquela moça, para aquela mulher, e ela inclusive mencionou que jamais havia ouvido a mensagem do evangelho se era de fato daquela forma, certo? Então, eu acho que a gente deve levar em consideração esses aspectos, que algumas pessoas até podem dizer que conhecem o Evangelho, mas de fato nunca tiveram acesso à mensagem pura e simples da salvação, tá bom? Então, dentro de uma análise mais ampla da mensagem do Evangelho, nos dois testamentos, é possível perceber as informações essenciais que formam o Evangelho a ser pregado, certo? Então, eu vou aqui primeiramente, mencionar um resumo básico da mensagem do Evangelho no Antigo Testamento, certo? Só para a gente entender que essa mensagem já estava presente lá, não no mesmo formato e com o número de informações e a quantidade de conteúdo que nós temos já no Novo Testamento, mas estava presente ali. Então, se você quiser consultar e anotar, lá em Isaías capítulo 1, Gênesis capítulo 3 e 15, o Salmo 2, Isaías 53, Daniel 9 e Daniel 12, Jonas capítulo 3, o Deuteronômio 28, Malaquias 2, 17 a capítulo 3, versículo 5. São algumas das passagens que, lidas, você vai perceber os seguintes aspectos que sempre estão presentes dentro da mensagem de salvação.
Primeiro, você vai perceber que a mensagem sempre aponta para a corrupção humana, certo? Todos eram corrompidos. Essa era a mensagem que era pregada lá. Todas as pessoas, depois de Adão, depois da queda, essas pessoas sempre manifestaram uma corrupção, uma vida desvirtuada, uma vida que era desviada dos caminhos de Deus e por isso uma vida que precisava de transformação. Mas dentro dessa sociedade corrompida, dentro desse grupo de pessoas que não conheciam a Deus e que faziam exatamente o contrário do que Ele queria na sua palavra, havia uma esperança para elas, certo? Havia uma esperança que lhes era dada. Por exemplo, no início a esperança era o descendente, que foi apresentado lá em Gênesis. Depois você percebe no desenvolvimento da Escritura, você vê o Messias, o Messias que é apresentado como aquele que viria para reinar, para restaurar o seu povo. Depois você vai ver o servo sofredor, por exemplo, Isaías 53. E aí você vai seguindo, você vê o ungido, até chegar em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, dentro da revelação que lhes foi dada, nós temos as informações necessárias para a esperança daquele povo, daquelas pessoas que estavam corrompidas e jogadas nos seus pecados. E aí bastava a pessoa ter uma atitude de arrependimento dos seus pecados, arrependimento de tudo aquilo que levou aquelas pessoas à corrupção e à miséria, e obedecer o Senhor. Dentro do Antigo Testamento, esse aspecto da obediência, da fé, era muito importante, certo? E as pessoas então se entregavam ao Senhor, se entregavam em obediência, em submissão, arrependidos das suas transgressões. E aí, todas as pessoas que fizessem isso eram consideradas como justas e experimentariam a ressurreição no futuro, certo? Essa era a promessa para aqueles povos, da restauração e da ressurreição futura dentro da crença na esperança da salvação, na esperança messiânica, na esperança do descendente, no ungido, no servo. Então as pessoas criam, se arrependiam e aí experimentavam essa esperança grandiosa e gloriosa da restauração e ressurreição futura. Já dentro do Novo Testamento, algo que é muito mais conhecido por todos nós, o resumo básico da mensagem pode ser visto lá em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 5, Atos capítulo 2, versículos 22 a 40, Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, Atos capítulo 17, versículos 22 a 31 e Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu quero que você leia comigo só apenas dois textos desses daqui, que vai meio que resumir toda a mensagem do Evangelho. E os dois textos são 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 1 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 em diante. Você vai ver a mensagem e o conteúdo do Evangelho sendo muito bem resumido aqui. Porque o texto diz: Irmãos, venho lembrar-lhes, isso Paulo falando, o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você vê um resumo do conteúdo do Evangelho que é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. E já em Marcos capítulo 1, que é um texto que eu gosto muito, Marcos capítulo 1, eu gosto muito desse texto porque é um texto de identificação. Você quer saber o que fazer com relação à ordem de Jesus? Você quer saber um resumo ainda mais simplificado da mensagem do Evangelho? Pois eu acho que Marcos, capítulo 1, 14 e 15, nos dá isso. Olha o que é que diz. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrependimento e crença no Evangelho para a salvação.
Então, resumindo, aquela mensagem, a mensagem que nós aqui até já lemos na Escritura, e uma mensagem que é muito conhecida de várias pessoas, é que a pessoa é uma pecadora, né? Alguém que é desvirtuada, está longe dos caminhos do Senhor por causa da queda de Adão e por causa dos seus próprios pecados. Mas Cristo, como a esperança, morre por essa pessoa, certo? Entrega a sua vida, dando a oportunidade de salvação, que vem por meio do arrependimento e da fé, né? Da crença no Messias, no Senhor Jesus Cristo. E aí, depois de se tornar um discípulo desse Jesus pelo arrependimento e pela fé, você tem a salvação eterna. Então, se você abraça essa mensagem e vive por meio dela, evidentemente você tem a salvação por meio de Jesus Cristo, certo? Então, esse é o resumo da mensagem do Evangelho. Mas uma das perguntas que nós precisamos responder dentro desse processo de evangelização é qual a relação que existe da evangelização com a igreja local, certo? Qual é a relação existente da igreja em que nós frequentamos, da igreja em que nós somos membros e que fazemos parte, com o processo de evangelização? Ou será se a evangelização é apenas individual? Ou existe espaço para a evangelização coletiva? Como nós devemos entender essa relação? Então, sobre essa relação, nós precisamos compreender que dentro dessa nova dispensação em que nós estamos, a igreja tem um papel primordial na evangelização. Há uma relação que é chamada de uma relação quadrupla entre a evangelização e a igreja. Então, mencionando aqui essa relação, em primeiro lugar, a igreja tem como aspecto definidor a pregação do evangelho, certo? O que define a igreja também é a pregação do evangelho que ela detém, certo? Em segundo lugar, dentro dessa relação quadrupla, a missão da igreja é pregar o evangelho, certo? Qual a missão da igreja? Pregar o evangelho, fazer que o Filho de Deus seja conhecido para as pessoas, certo? Então, esse é o nosso propósito como igreja, essa é a nossa missão como igreja, fazer com que as pessoas conheçam o Filho de Deus. E não tem outros propósitos, não tem outras coisas que definem? Tem, claro que tem, mas estamos falando aqui sobre a missão da igreja, sobre um dos aspectos fundantes dessa igreja local que o Senhor criou. Em terceiro lugar, a igreja administra a mensagem que fundamenta a evangelização, certo? As chaves do reino estão sobre as mãos da igreja. A mensagem faz parte da igreja local, como a igreja ela administra essa mensagem de salvação, que é a mensagem do evangelho. Nos foi dado esse privilégio de ter a mensagem do evangelho sob as nossas mãos para passar para as outras pessoas. E a quarta relação é que os membros da igreja é que são enviados para pregar o evangelho. Não são apenas os pastores, os missionários, os diáconos, mas a igreja, cada indivíduo que a compõe, é que é enviado para pregar o evangelho. Então todos são chamados para pregar o evangelho, independente da sua idade, independente do seu status social, você foi chamado para pregar o evangelho, certo? Então vamos observar, dentro agora e fundamentado com um autor chamado J.Rams Barrs, que é um autor muito importante dentro da teologia, principalmente da teologia neocalvinista, alguém que teve ligações com Francis Schaeffer, com o Labrie, que tinha uma forma de trabalho, uma filosofia de ministério muito relacional, e por isso me chamou muita atenção tanto esse autor como também o Francis Schaeffer, e ele me ensinou algo que eu achei muito legal, que é o que ele chama de um processo de evangelização, certo? Para a sua melhor efetividade, certo? É o que ele chama, né, de ministério de evangelização por relacionamento. E de acordo com o J.Rams Barrs, a prática evangelística, ou o exercício da evangelização, precisa seguir um esquema bem pensado para a sua melhor efetividade, certo? Ele diz, né, que, por exemplo, é possível até ver esses aspectos para tornar o evangelho ainda mais eficaz, bem semelhantes dentro do próprio contexto bíblico. E aí ele menciona 3 aspectos, certo? Que ele acredita serem aspectos bíblicos que precisam estar em nossa evangelização para a sua melhor efetividade. E aí ele menciona primeiro a oração,
certo? A oração é de suma importância dentro do processo. Em segundo lugar, o testemunho público, certo? A vida que nós levamos diante da mensagem que nós pregamos. E, por fim, a manifestação pública da mensagem, né? A sua propagação, a sua declaração para essas pessoas. Então, em primeiro lugar, ele questiona por onde começar no ministério de evangelização. E a resposta que ele dá, pela oração. Orando pela obra do Espírito Santo em nossos amigos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Orando por mais portas abertas para o Evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando por coragem para mim mesmo, para que eu tenha vigor, para que eu tenha valentia suficiente para desbravar e pregar o Evangelho para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor. Efésios capítulo 6, 19 e 20. E orando por clareza no anúncio da mensagem. Que a mensagem seja clara, que as pessoas entendam para que se rendam ao Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 4. Mas em segundo lugar, depois da oração, segundo ele, Deus deseja que eu viva de maneira que torne o Evangelho atraente para todos à minha volta. Então a vida que eu levo ajuda dentro do processo de evangelização. Esse aspecto sozinho, ele não é eficaz, mas dentro do processo total da evangelização, ele é de suma importância. Por exemplo, Mateus 6, 13 a 16, 1 Pedro 2 e 12. Então, uma vida integrada, uma vida diligente, uma vida fiel, pura e com amor, pode atrair pessoas para ouvirem a mensagem, para considerarem se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse: as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem, certo? Então, é um dos aspectos aqui fundantes dentro desse tópico aqui do testemunho público. Mas em terceiro lugar, após isto, falando de oração, de testemunho, o J. Ramos Barnes ele trabalha com o que ele chama de linha de frente da evangelização. É aquela sequência hierárquica de alcance efetivo para a mensagem do Evangelho. Então, qual a sequência? Aqui não é lei medopeça, mas qual a sequência que seria mais efetiva para a difusão do Evangelho? Por onde começa? Certo? Eu quero anunciar, eu quero pregar. Por onde eu começo? E aí ele diria, começa por sua família. Você tem que evangelizar seus irmãos, sua mãe, sua avó, seus tios, seus primos. Começa da sua própria casa. Para depois você começar a evangelizar as pessoas do seu trabalho. As pessoas que estão ali com você todos os dias e você tem a oportunidade de orar por elas, dar testemunho para elas do Evangelho e depois pregar a mensagem do Evangelho para que elas sejam salvas. E depois disso, ele considera a hospitalidade. Normalmente, nós deveríamos receber pessoas das nossas casas, servir um alimento, dar um café, conversar com amigos, com parentes, com conhecidos. Então, essa oportunidade da hospitalidade é uma chance de pregar o Evangelho para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Estão ali na sua casa, elas estão ali abertas para ouvir o que você tem para dizer, então pregar o Evangelho. Para depois disso, entender a evangelização como um instrumento nas mãos da igreja local, certo? Aquela saída que nós damos para pregar o Evangelho. A igreja ajudando, criando programações de evangelização para que você e eu alcancemos as pessoas, para aí sim, ao final de tudo, pregarmos para os desconhecidos. Chegar para alguém que você não conhece, nunca viu, e anunciar o Evangelho. Não é que eu devo somente pregar para os desconhecidos quando eu pregar para a minha família toda. Também não é assim. É apenas uma sequência hierárquica de alcance efetivo. Certo? Não é uma regra geral que só dá certo se for assim. Mas é apenas uma sequência muito interessante de ser seguida para a difusão do Evangelho. E aí ele acrescenta: tudo precisa ser feito com amizade, humildade e afeto. Certo? Uma humildade que não recebe influências negativas, uma amizade, né, que não recebe influências negativas, uma humildade para com a apresentação da mensagem e afeto, né, ter relacionamento afetivo com essas pessoas, não ser uma mensagem seca, um relacionamento seco, apenas que considera números, apenas considera o testemunho depois de pessoas convertidas. Não.
Não é assim. Mas é exatamente ter um relacionamento que as pessoas percebam o amor. Perceba exatamente que você tem interesse por aquela pessoa e por isso você está manifestando ali a mensagem. Você percebe até aqui que a mensagem do evangelho ou a evangelização nunca foi meramente um programa, certo, da igreja. A igreja tem um programa de evangelização no sábado, no domingo, na quinta. Não é bem assim. Mas o conceito bíblico de evangelização é muito mais parecido com o que o Make Stiles apresenta no livro Evangelização, que ele chama de cultura de evangelização. Nós precisamos desenvolver uma cultura de evangelização e simplesmente um programa. Ele diz que uma cultura de evangelização são igrejas repletas de amor, comprometidas com a transmissão do evangelho como parte de um estilo de vida duradouro e não somente numa incursão evangelística ocasional. Então, cada membro da igreja, cada irmão, cada irmã, toma para si a missão de fazer evangelismo, fazer discípulos, e a partir dessa tomada de decisão, ela vai em direção das pessoas. E ela faz os discípulos que a igreja precisa. Ela faz os discípulos que Jesus mandou que fizéssemos. Então, é uma decisão individual de cada um. E quando nós entendemos essa mensagem, nós criamos uma cultura de evangelização dentro da igreja, onde as pessoas agora poderão ouvir a mensagem sem precisar que a igreja fique cobrando dos membros que precisa sair para pregar o evangelho, que precise necessariamente criar um programa de evangelização semanal para que os irmãos preguem o evangelho. Deve ser uma cultura, e cultura se torna um hábito, certo? Então a minha oração é que nós, como Igreja Batista da Fé, criemos o hábito de evangelizar, criemos a cultura da evangelização, onde as pessoas ouvirão a mensagem de uma forma mais abrangente, muitas pessoas ao mesmo tempo ouvindo a mensagem, e dentro daquelas muitas pessoas, uma ou outra, ou muitas, poderão entregar suas vidas a Jesus e fazer parte da igreja local. Então isso é uma cultura de evangelização. Mas para a gente encerrar o nosso tempo, eu queria apenas compartilhar com os irmãos algumas atitudes que são importantes na evangelização segundo a Bíblia, certo? São alguns conselhos, algumas dicas que acredito serem importantes. Então, em primeiro lugar, uma atitude que eu acho muito importante na difusão do Evangelho é não pressupor que você e eu já sabemos suficientemente bem o Evangelho na nossa cabeça, no nosso coração. Nunca pressuponha isso, porque você vai cair no descaso, no desleixo, e não vai mais estudar sobre o Evangelho, não vai entender mais o que é justificação, santificação, adoção, qual o significado da cruz, da ressurreição, porque Jesus teve que viver uma vida perfeita. Então estude o Evangelho, aprenda mais sobre o Evangelho para que a sua propagação seja mais eficiente. Mas em segundo lugar, mantenha um estilo de vida moldado por este Evangelho, certo? Cosmovisão baseada no Evangelho é o que nós precisamos. Viver a boa nova, certo? Entregar ao Senhor uma vida devota a Ele. E aí as pessoas verão e darão mais ouvidos à mensagem. Mas em terceiro lugar, reconheça a evangelização como uma disciplina espiritual, sem a qual você não crescerá na vida cristã, certo? Pregar o Evangelho faz você crescer na vida espiritual, na vida cristã como um todo. Então, coloque a evangelização como parte da sua vida cristã, certo? Pregue o Evangelho dentro, fora de tempo, durante a semana, dentro do mês, durante o ano, mas pregue o Evangelho. Assim como você ora e lê a Bíblia, pregue o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Em quarto lugar, não deixe de se preparar intencionalmente para o evangelismo. Não é simplesmente, deu a hora de evangelizar, ou então, eu vou evangelizar hoje na rua e fazer de qualquer forma. Não. Prepare o seu coração, prepare a sua mente, mas também prepare os seus pés, certo? Seja diligente, esteja sempre disposto. Prepare a sua mente com boas informações, prepare o seu coração para amar aquelas pessoas que você vai pregar o Evangelho. Nunca esqueça disso. Mas também, exerça uma liderança evangelística, de um modo que você possa animar, exortar e liderar outros na evangelização. Chame pessoas, se torne um líder, seja um evangelista, convide pessoas para pregar o Evangelho, incentive outros para pregar o Evangelho. Também, além disso, construa pontes dentro desse diálogo com os incrédulos.
Converse com as pessoas sobre tudo, sobre futebol, filmes, séries, música, política. Converse com as pessoas. As portas vão se abrir e logo, logo você vai ter uma abertura para pregar o evangelho para essas pessoas. É o que o Francis Schaeffer chamava de uma pré-evangelização, que é muito eficaz dentro do processo de evangelização. E também, para ser mais efetivo dentro desse processo, mostre respeito por aquilo que a pessoa é e acredita. Não é concordar com ela, mas é respeitar, certo? O que ela é ou o que ela pensa é dela, certo? Ela é quem vai arcar com seus pensamentos e com as suas atitudes, não somos nós. Mas nós precisamos, pelo menos, mesmo não concordando, respeitar, certo? Pregue o evangelho, discorde das suas atitudes, dos seus pensamentos, mas com respeito, certo? É uma grande porta para a acessibilidade da evangelização para as pessoas. Também não deixe de falar numa linguagem que seja acessível ao ouvinte, certo? Esclareça bem a mensagem das boas novas. Então, cada público tem a sua linguagem e nós precisamos respeitar cada contexto. Pode ser o homem da academia, pode ser o homem do mercado, pode ser o homem da roça, pode ser o homem da indústria, pode ser o homem que é professor, pode ser o aluno. Cada pessoa precisa ter a sua linguagem. A gente precisa levar isso em consideração. Não deve ser uma barreira para pregar o evangelho, mas deve ser um desafio, certo? Alcançar pessoas dentro da sua linguagem, dentro do seu contexto. Mas também, nunca esqueça de fazer um desafio à pessoa depois de pregar o evangelho, para tomar uma decisão frente ao que ela ouviu. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou se manter na incredulidade? Pergunte a ela o que é que ela vai fazer com aquela mensagem depois daquilo. Certo? Esse desafio é sempre muito instigante e faz com que a pessoa, mesmo que não aceite naquele momento, fique reflexiva quando ela for para a sua casa. Em penúltimo lugar, continue, pelo menos por enquanto, quando você pregar o evangelho para alguém, orando por ela. Certo? Ore por aquela pessoa que você pregou. Deus ainda pode fazer uma obra na vida dela, mediante a mensagem que lhe foi pregada agora, né, principalmente depois que ela conhece o Evangelho. Você explica bem direitinho o Evangelho. Independente da reação da pessoa, ore por ela, certo? Ore para que Deus faça uma transformação na sua vida. E por fim, caso ela tome uma decisão, não desampare aquela pessoa. Ajude no seu crescimento espiritual por meio do discipulado, certo? Ela precisa crescer, precisa ser alimentada. Além da alegria da salvação daquela pessoa, não deixe que ela fique desamparada, mas ensine os princípios básicos da vida cristã para que ela possa andar com as suas próprias pernas. Hoje, nós consideramos o principal instrumento do evangelismo, que é a mensagem das boas novas. Você é um pecador, Cristo morreu por você, você deve se arrepender dos seus pecados e crer nele, você tem a salvação. Muito simples. Essa mensagem já foi vista ainda em desenvolvimento no Antigo Testamento. Nós também vimos a importância da igreja, da oração e do testemunho e seguir uma sequência adequada dentro da evangelização, bem como algumas atitudes a serem desempenhadas dentro do evangelismo. Nós vimos esses aspectos e o meu desejo, a minha oração é que o conhecimento sobre o evangelismo nos impulsione ainda mais a evangelizar. E evangelizar com qualidade. Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém. Muito bem. Uma vez ouvida a mensagem, agradecemos a Deus por mais esse culto. Agradecemos também aos irmãos por estarem participando, prestando culto ao Senhor, né, juntamente. E nós vamos orar agora para o encerramento deste culto. Oremos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque podemos louvá-lo, ainda, Senhor, que necessitamos de usar de meios virtuais, mas a Tua graça, Senhor, opera através dos meios de comunicação que o Senhor permite que os homens criem. E damos graças a Ti, louvamos ao Senhor, porque nos tem permitido, ó Deus, levar a Tua palavra e também podemos ouvir o Evangelho por meio destes recursos que nós temos. Pedimos a bênção do Senhor pelos Teus servos para essa semana que se inicia,
que cada um de nós possamos buscar o Senhor cada dia, Senhor, do nosso viver. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.